fazer, nós começamos a olhar os geradores elétricos. Geradores elétricos. Dá um exemplo na tua vida de gerador elétrico. A pilha. O que mais? A bateria do carro. Lembrando que a pilha tem 1, isso é bom ter essa noção de dia a dia. 1,5 volts a do carro. 12 volts. Ambas são corrente contínua. A nossa tomada? 220 volts de corrente alternada. Show de bola? Essas noções são importantes, por incrível que pareça, para algumas questões de física. Legal, a contínua, na verdade, ó, se nós formos fazendo o gráfico do I com o passar do tempo, quer dizer que o I tem um valor constante e sempre para o mesmo lado, no caso, né? Do mais para o menos o convencional, embora a realidade seja tudo oposto. A corrente alternada, que nós vamos começar a entender agora na física, como é que ela pode ser gerada, a fonte fica fazendo mais e menos toda hora, mudando de lado. Ou seja, a corrente elétrica vai para um lado e para o outro no fio. Não tem corrente do positivo para o negativo. Se nós fôssemos fazer o gráfico da corrente com o passar do tempo, seria uma senoide, ó. Certo? Seria uma senoide. É bem por isso a gente precisa tanto daquela matemática de seno e cosseno para poder explicar, né? Na verdade, a radiação eletromagnética, hoje que eu estou estudando um pouco mais a fundo a radiação eletromagnética, a gente tem que usar senos, senoides e cossenoides para poder explicar a velocidade da luz, explicar a onda como um todo. Bom, revisamos esse conceito de corrente contínua e corrente. Cuidado, ó galera, isso aqui é corrente contínua oscilante. Alternada, contínua oscilante. Todos percebem por quê? Uma coisa está indo para o mesmo lado, diminuindo e aumentando a intensidade. Outra coisa está indo para um lado e para o outro. Essa aqui está indo do mais para o menos, ó. Essa aqui ela está indo para o mesmo lado e mudando só a intensidade, mais forte ou mais fraco, beleza? Isso pode pegar o cara também, tem que ficar ligado. Mas lá em gerador elétrico, nós descobrimos que a pilha, embora a gente compre ela com 1,5 volts, que é a força eletromotriz, nós nunca vamos usá-la. Embora a força eletromotriz da bateria do carro, 12 volts, nunca uma lâmpada do carro recebeu 12 volts. Nunca o motor de arranque do carro recebeu 12 volts. Isso porque todo gerador, resistência interna, quer dizer que parte da energia gerada na força eletromotriz vai ser perdido por efeito Joule dentro do resistor interno. É isso aí. Aí olha só, te mostrei inclusive que a gente pode pegar o gerador e conectar um resistor externo. E só usando o bom senso, V igual a R, tu mata a charada. Não precisa da lei de Boyle. É babaquice. Porque pensa bem, qual é a voltagem disponível no total? É o E, é a força eletromotriz. Essas resistências estão como? Pois é, por estar uma em cima da outra dá a sensação de paralelo. Tens que parar de confiar no teu olho, tens que confiar na matemática. Pega o dedinho, passa no fiozinho. Se o dedinho passar num resistorzinho e depois no outro, sem bifurcação, é série. Pega o dedinho, passa no resistorzinho e se não tiver bifurcaçãozinha até passar no Pro, é série. Se tiver bifurcaçãozinha, acabou, não é série. É simples, mas é tão simples. Mas se tu não treinar hoje ou amanhã, semana que vem alguém te pergunta, é sério paralelo? É assim. É assim, não vem dizer que a física é foda. É porque tu não faz o exercício depois. Só isso. Lembra, né? Qual é a porcentagem professor-aluno? 20, 80. O professor é 20, o aluno é 80. Então vamos lá. Ó, nada demais. V igual a R vezes I. Quem é a voltagem do circuito como um todo? É a força eletromotriz, as resistências estão em, portanto eu posso somar e aí eu calculo e está multiplicando, passa. A galera chama isso de lei de Boyle, eu chamo de inutilidade. Porque não precisa. Se o cara precisar dessa fórmula para matar um circuito desse, é porque ele não sabe nada de circuito elétrico. Né? Porque é só usar o V igual a R vezes I e lembrar que está em série as resistências naquele caso. Lei de Boyle. Gente, lei de Boyle não preciso disso. Claro que se for uma questão discursiva, tem aquela outra opção que eu disse. Tu
Tu pode escrever a voltagem atuando no resistor, R vezes I, e escrever a voltagem nos polos do gerador através da... Como é o nome da equação? Claro, né? Uma equação, nós estamos falando de gerador, parabéns, a equação do gerador, porque eles podem te perguntar isso, tá? Imagina, questão discursiva da UFSC, que agora é obrigatória, que não pode zerar. Letra A, monte a equação do gerador. Pô, se tu não sabe o que é a equação do gerador, ferrou. Aí tu vai no formulário, ali, achei ela. E aí é só tu botar um número aqui, outro ali e não fazer mais nada. Que loucura, né? Às vezes é isso. O cara pergunta, para o gerador, aqui, ó. Para o gerador tal, monte a equação do gerador. Vamos tentar essa questão? 12 igual E menos R vezes 5. O que aconteceu? O que aconteceu é que tu violou aquela regra da 7ª série, do 8º ano. Quando nós te apresentamos o plano cartesiano, nós falamos para vocês, esse aqui é o ponto 12, 0. Esse aqui é o ponto 0, 12, até eu violei. E aqui é o ponto 5, 0. E tu já pegou e disse que tinha o ponto 12, 5 no plano cartesiano. Olha o tamanho do absurdo, eles são alunos bons. É grave, cara. É falta de exercício. E é aluno bom que podia... Meu Deus, cara. Tu vê que pena. Como o cérebro às vezes não cai nas mãos certas. Eu tenho um aluno, poxa, porra, o cara é inteligente, mas é vadio. E aí, puta, vai ser um cara normal, cara. Podia ser um gênio da ciência. Vai ser um cara normal, porque é vadio, filhinho de papai. Vadio. E aí não vai chegar a lugar nenhum. É uma pena. Mas vamos lá. Peraí. V. O I e o I. Tudo bem. V igual a E menos R vezes I. Tem o V e tem o I. Mas aqui é 12 para V e 0 para I, ó, pontilhada, ó, pontilhada. Então 12 E menos R vezes 0. Ei, mas peraí, pô. Na aula passada eu te falei que aquilo ali era força eletromotriz. Falei, tu vê, como tu esqueceu e tu fez a conta. Mas aí ao fazer a conta e perceber tu sozinho que aquela coisa do gráfico sempre será a força, tu nunca mais vai fazer essa substituição. Eu fiz pra ter essa substituição na aula passada. Mas tudo bem, é bacana quando tu vai meter a mão na massa e ver, ah, entendi por que isso aqui é o E, caramba. Porque quando o I é 0 eu não perco nada, aí a voltagem que aparece lá é a própria força eletromotriz. Ah, legal. Agora eu vou usar esse ponto. Tinha 5 ali, não tinha? E quando I é 5, V é... Pô, cuidado, isso serve para calorimetria, para termologia, para tudo essa análise de gráfico. Então, peraí, V, quanto é que é o V? 0 igual a E menos R, não sei, vezes I, o I é 5. Pá, tem o R e o E de novo. Ah, tá, o E, acabei de achar o E que é 12, tá ali, 12. Menos 5R, passa para cá. Mais 5R está multiplicando, passa. Pronto, aí tu faz a divisão, dá 2,4 ohms. Qual era a pergunta inicial do problema? Monte a equação do gerador para o gerador tal. E ele te deu a curva... Que bonita, né? A garota lembra? Curva característica. Tens que saber o nome, cara, porque ele vai te pedir esboce a curva característica do gerador. Hã? Curva o quê? Curva característica. Eu nunca vi isso. Viu? É que não exercitou depois da aula. Aí entrou por aqui, saiu por aqui. Então, um ser humano normal como eu. Eu também esqueço tudo, cara. Eu vou pra aula, acho o máximo. Chego em casa e não saio. Aí eu tento, fico puto comigo mesmo, vou no livro. Aí eu sou protagonista, já não sou mais aluno. E ali é que é os neurônios. Eu quero. E se não for assim, não vai, cara. Não vai. Eu tenho vontade de afrouxar às vezes. Pô, essa matemática tá tão foda. Puta, não, mas peraí, vou pegar o livro de cálculo A. Perdi aquela aula, vamos lá. Quem que tava falando? Ah, maldito teorema que eu esqueci. Tem que ser assim, cara. Senão a gente acaba ficando na normalidade. Se quiser ser um pouquinho a mais, tem que ter raça, meu querido. Monta a equação do gerador pro tio, vai. V a 12 menos 2,4 e não faz mais nada. Porque é essa a resposta que ele pediu.
Ele pediu a equação daquele gerador. Por que o aluno tem dificuldade de fazer isso? Porque ele acha que é questão de física, é tudo número a resposta. Não pode ter uma igualdade, uma equação. E tu vê, era isso que ele tinha te pedido. Era para parar aqui. Essa é a resposta correta. Tivemos que fazer um monte de conta, tá vendo? Mas ele só queria a equação montada. Ele queria que tu descobrisse o E e a resistência interna. E agora eu vou fazer uma outra pergunta. Qual é a corrente de curto-circuito? O que acontece no curto-circuito da bateria mesmo, quando eu pego os polos dela e conecto um ao outro? Quem que fica nulo? A resistência, a voltagem dela cai a zero. A voltagem dela cai a zero. 12 menos 2,5 vezes I. Menos passa? O que eu estou fazendo, galera? Eu estou jogando os 12 volts da bateria na resistência interna. É o máximo que ela pode fazer, concorda comigo? Ué! Ah, claro, eu te ensinei na aula que isso aqui era a corrente de curto-circuito, não te ensinei? Mas é que na verdade tu só vai absorver isso quando tu for na prática tentar achar o I e tu começar a perceber, puta, mas dá sempre aquele número ali. Ah, eu não vou mais calcular esse I, eu vou pegar do gráfico. Tá beleza? A força eletromotriz é a massa aceleração do... A força eletromotriz não é uma aceleração, né? Não, a força não é. Pois é, por incrível que pareça, olha que loucura. Força eletromotriz é medida em volts, então ela é na sua essência física uma diferença de potencial elétrico. Essa diferença de potencial elétrico gera dentro do fio um campo elétrico e esse campo elétrico faz uma força elétrica nas partículas, certo? Mas tu vê que bacana a colocação do colega, eu nunca pensei em alertar o aluno para isso. Porque imagina, 0,1, a força eletromotriz é a maior força que a bateria tem. Porra, o cara está dizendo que é força eletromotriz? Sim, é falso. Força eletromotriz não é uma força, é uma diferença de potencial. Que sacana, né? O nome confunde o cara. Que bonito que tu perguntou isso, parabéns. Tu vê, às vezes não é uma pergunta que é o ideal para aula, mas às vezes é uma pergunta que ajuda a esclarecer. Foi tudo da palhetada? Foi, né? Tem professor que já está usando nas aulas dele, né? Da palhetada que eu comentei. Porque é muito boa aquela ideia. Ô pessoal, olha só. Como é o nome? Curva característica, tem que repetir. Nome? Equação do gerador. Tu não tem essa no formulário. Como é que tu obtém o ICC, a corrente de curto-circuito? É só lembrar que ao fazer o curto, a voltagem cai para zero. Aí tu isola o I. Aí tu acha a corrente de curto-circuito. Porém, se tu tem a curva característica, isso já sempre será a força eletromotriz. E isso sempre será sempre. Então já agiliza a tua vida. Porém, se tu esquecer e souber matemática básica e pegar a equação e respeitar ela, tu faz um sistema de equação e tu acha o E, tu acha o ICC e tudo mais. Legal. Potência, é só pegar a voltagem e multiplicar pela corrente. Eu te mostrei, através de uma análise mais profunda que eu não vou refazer, que o melhor aproveitamento de uma bateria é quando a gente está usando ela bem no meio. Como assim bem no meio, professor? Ué, na metade da corrente de curto-circuito e na metade da força. Portanto, se eu quiser calcular a potência, eu pego a metade da força eletromotriz, metade do E, e a metade da corrente de curto. Já que a corrente de curto fica E sobre R, a metade fica E sobre 2R. É por isso que a potência máxima é E ao quadrado sobre 4R. Cuidado, tu não vai ter essa fórmula, infelizmente. Tu vai ter essa, V vezes I. E terias que lembrar que a melhor maneira de usar uma bateria é sempre na metade da força eletromotriz, na metade da corrente de curto. Até aí eu fui. Concorda comigo? Então tu vê, eu tive o carinho de revisar todos aqueles detalhes, porque eu sei como é difícil para o jovem que acabou de entrar em contato com esse mundo assimilar. Eu acredito, tenho fé que alguns de vocês vão fazer alguns exercícios para me ajudar nessa empreitada, e agora eu vou falar de algumas coisas novas relacionadas a isso. Tu vê, ó. Por incrível que pareça, eu posso afirmar que esta resistência está em paralelo com o gerador.
Nesse caso, eu até diria que este resistor está em paralelo e em série com o gerador, não com a resistência. Com essa resistência só está em série. Por que eu não posso afirmar que estão em paralelo essas duas? Porque tem que ter a mesma voltagem para estar em paralelo e não tem. Não tem a mesma voltagem. Prova, professor, que não tem? Prova? Claro que prova. Olha só. Vamos dar valores aqui. Vamos dar valores. 8 ohms, 2 ohms e para ficar bem gostoso, 20 volts. Usando o bom senso, V igual a R, a voltagem eu estou chamando da força eletromotriz, como eu acabei de te mostrar que elas estão em série 8 com 2 dá 10, o I fica sendo 2 amperes. Me ajuda, cara. É simples a pergunta que eu vou te fazer, cara. É boba. Qual é a voltagem atuando nesse cara aqui, ó? Olha que legal, 16. O que ele fez? 8 vezes 2. Esse cara está recebendo... Pô, que estranho, né? Ele está recebendo 16 volts, mas eu comprei uma bateria de 20. Que porcaria é essa? Ah, essa diferença de voltagem está sendo gasta nela mesma, na resistência? Claro, deixa eu ver. 2 vezes 2? Ah, tá aqui os outros 4 volts sendo perdidos dentro da própria bateria. Beleza? Provei para vocês que essa resistência não está em paralelo com esta, porque resistências em paralelo tem que ter a mesma. Mas espera aí. A corrente que passa pela externa é a corrente que passa pela bateria, não é? Então a bateria e ela estão em série, porque a corrente é a mesma. Mas qual é a voltagem nessa? E qual será a voltagem daqui para cá no cara, na bateria? Deixa eu ver. Tem 20 sendo gerado e 4 sendo perdido, consumido, gasto, é isso? 20 menos 4? Caramba, a voltagem dos polos da bateria também é 16, né? E já que esse cara está com 16 volts e esse 16 volts, eu também posso afirmar que o gerador está em paralelo com a resistência externa. Que loucura, né? Não, mas a corrente não, cuidado, ó. O fato de ser paralelo obriga que a voltagem seja a mesma. Não quer dizer que a corrente vai ser igual ou diferente. Isso depende da situação. Para estar em série, a corrente tem que ser a mesma. Não quer dizer que a voltagem por coincidência não possa ser a mesma. Certo? Mas então olha que legal. Eu nem tinha pensado sobre isso, mas a colocação do aluno me ajudou. Este resistor, em relação a este resistor, estão apenas em... Porque a corrente é a... Este resistor está em série com a bateria como um todo, porque a corrente que percorre o resistor percorre a bateria, em série. Mas além disso, já que tanto o resistor externo quanto a DDP nos polos da bateria é 16 volts, eu também posso afirmar que naquela situação eles estão em paralelo. Claro, as extremidades estão conectadas duas a duas, sem problema nenhum. Bom, olha só, o que eu quero de novo para hoje? Eu quero um avanço bem pequeno nessas ideias, bem pequeno. Professor, fala, meu amigo. então o cara para ter um aproveitamento energético tem que comprar uma bateria maior que a voltagem que... Sem dúvida, tu sempre vai ter que comprar uma bateria maior que a voltagem de fato utilizada. Mas assim, tu não precisa te preocupar com o teu dia a dia, porque os engenheiros, tanto fabricantes quanto os projetistas, sabem disso. Ou seja, eles nos fazem escolher pela força eletromotriz para simplificar a nossa vida. Mas é verdade, sempre que tu compra 12 volts, tu tá precisando usar menos, tu tá precisando usar 6, de regra no máximo 6. Se tu precisasse de mais voltagem, precisaria de uma bateria ainda maior. Quando tu for comprar um gerador, o próprio cara que te vende o gerador, o próprio cara que vai te alugar o gerador já vai ter todo esse cuidado, porque o gerador é uma máquina cara, né? Então não é uma coisa que tu possa, vou conectar, vamos ver se vai dar. Tem que fazer a continha para ver se não vai destruir o gerador ou se os equipamentos que vão ser conectados a ele vão sofrer consequência. Ô galerinha, peraí, ó. Agora chegou um momento que não vamos aprender nada de fisicamente novo, mas precisa estar muito atento para poder entender. Esse esquema que eu fiz é um esquema de um gerador. Força, resistência, ligado? Se eu quiser calcular uma potência elétrica, nós sabemos que pode ser V vezes I e tem as amiguinhas também. Se ficar mais fácil, eu tenho o direito de usar R e I ao quadrado. Se eu achar mais gostoso, eu tenho o direito de usar V ao quadrado sobre... Todas elas geram a mesma resposta. Afinal, o que leva essa a chegar nessas é o V igual a R vezes I, a forma sagrada dos circuitos elétricos, derivada da primeira lei de Ohm.
né? Essa ideia aí, V igual a F vezes I, deriva da primeira lei de Ohm, a definição de resistência elétrica. Deriva, não é a primeira lei. Agora, olha só aí, a lei de não ser lei, né? Parabéns. Ó, potência, potência e potência. Tem três tipos de potência, obviamente diferentes numa situação como essa. Tem a potência de que ninguém quer saber, que todo mundo adoraria que desaparecesse, a potência dissipada, perdida, que vai embora, ô tristeza. Tem uma potência que é uma potência que é importante saber, que é a potência gerada, que foi gerada de fato. Mas a mais importante das potências é a potência útil, a potência que de fato eu vou aproveitar. Eu pergunto a vocês, olhem para cá. Nome? Força eletromotriz. Qual é o nome dessas coisas aqui? Ó? Polos. Polos são as extremidades do gerador. Eu te pergunto, aonde será que está rolando a potência dissipada? É nos polos? É no resistência interna? É na força eletromotriz? Em qual desses elementos eu vou estar perdendo energia? Resistência interna, que gera calor, efeito. Vou perder energia elétrica para energia térmica. Ali é que está acontecendo mal. Ali é que eu não queria que acontecesse. Eu queria que eliminar aquela resistência. Por que eu não elimino aquela resistência? Eu não corto esse fio aqui. Eu não corto esse fio aqui, na verdade, porque aqui eu estou separando a força eletromotriz da resistência interna, mas na prática a química te prova que não. Que entre o cátodo e o ânodo tem que ter a ponte salina, que é um condutor que tem resistência elétrica. Ou seja, é impossível fazer a força eletromotriz sem a resistência interna, senão seria glorioso, senão as baterias teriam aproveitamento de 100% de energia. Bah, como é que eu vou calcular a potência dissipada ali? Qual das três fórmulas é mais gostosa para usar em cima de um Rzinho? Com certeza, essa aqui é legal, porque se eu sei a corrente que percorre a bateria, basta usar a fórmula P igual. Ó, tu vê, cara, é filosófica a mudança daqui para cá. É só para o cara perceber que aquele Rzinho, eu estou falando a resistência, só que ele não vai te dar essa fórmula e essa no vestibular. Ele vai te dar essa. Aí ele vai te perguntar 0,2, a resistência dissipada na bateria é tal. Aí tu tem que olhar para a bateria e ver, ah, tá ali a dissipada na bateria, tem a ver com a resistência interna. E aí tu faz o cálculo usando a formulazinha mais adequada. O que eu estou gerando de energia? É a eletromotriz, eu nem aproveito tudo que eu gero, né? Mas eu estou gerando a eletromotriz. Qual das três será que eu uso para calcular a gerada? No lugar do V eu coloco E, porque o E é o que está sendo gerado. Observe, vocês não vão ganhar uma fórmula P igual a E vezes I, vocês vão ganhar P igual a V vezes I. Se ele te perguntar a potência gerada, tem que lembrar que a bateria gera é a força e aí usar ela na fórmula. Finalmente, qual a potência útil? Que história é essa de potência útil? É a que eu uso nos polos, é o que é conectado nos polos que vai ser recebido pela coisa lá fora, pelo circuito externo. Então a potência útil é o próprio V vezes I, onde o V é a voltagem nos polos. Para calcular a voltagem nos polos, pode inclusive usar a equação do gerador. Se eu quisesse, olha que interessante. Vamos colocar a equação do gerador aqui? Quem é o E mesmo? O V, aliás, é E menos R vezes I vezes I. Se eu fizer um chuveirinho, olha que curioso, cara. Olha que curioso o que acabou de me acontecer. Essa é a potência útil, não é? V vezes I. Quem é esse V? Aonde? Nos polos. Troquei o V pela equação do... E a equação do gerador não revela a voltagem dos polos? Honesta essa substituição, hein? Fiz o... Ué, que estranho. A potência... Tem aqui dentro dela a potência gerada menos a potência... Faz sentido, né? Não faz sentido? Eu estou gerando, uma parte eu uso, outra parte eu jogo fora. Então que interessante, acabamos de confirmar algo óbvio, que a potência útil é a potência gerada menos a potência, ou se preferir, menos passa mais, a potência gerada é a útil mais a dissipada. Conservação da energia, conservação da energia. Era o que estava faltando para a gente avançar um pouquinho mais em gerador.
Mas se o cara estuda gerador, é porque vai ter que estudar receptor. Nós vamos ter que começar a estudar receptores. Fala, meu querido. Qual o perigo de usar a área de bem para Nenhuma. Não. Olha só. Olha que questão bonita, que pergunta bonita. Olha que interessante. O amigo pergunta, professor, qual é o problema se eu quiser calcular a potência máxima dessa bateria? Ele perguntou assim, ó, se eu quiser calcular a potência máxima da bateria, eu posso calcular essa área? Não, mas a área do quadrado. A área desse quadradinho. Pois é, não, mas aí é que tá, na verdade é que assim, ó, potência é V vezes I, certo? Se eu calculo a área de uma figura como essa, é como se eu estivesse multiplicando todos os V's com todos os possíveis I's e somando. Concorda comigo? Então, na verdade, faria sentido calcular essa área para calcular a potência média, né, que essa bateria teria. Mas ao definir uma certa área específica ali dentro e calcular aquela área específica, eu fico preocupado. De certa forma, tu está multiplicando, né, o V pelo I. E é justamente no ponto adequado, né? Então tudo bem. Mas aí já é uma coisa que é preferível até de repente não discutir mais profundamente para não enrolar, porque a tendência é a gente calcular a área toda, né? Por isso que eu vou preferir não fazer o comentário mais profundo. Mas sai certo no teu comentário, parabéns. Aquela área específica daria para calcular, daria. Ô galerinha, olha só. Falta pouquíssimos minutos. Eu só queria então, nesses últimos minutos, fazer um último exemplo nessa parte de gerador, para que tu arrisque em casa, né? Faça o teu papel. Pô, não vai doer, cara. Arrisca lá uma questãozinha ou outra. Não precisa fazer 20, faz 5, cara. É o suficiente. Mas não fazer ou deixar para depois, não vai ter como se recuperar. Aliás, eu estou segurando o volume errado, cara. Aqui ele. C. Achei. Olha que bonito, ó. Lá na página 60. Pois não. Aquela forma T igual a V ao quadrado sobre R, você usava também. V ao quadrado sobre R? Ótima tua pergunta. Sempre que eu quiser calcular uma potência e tiver naquele objeto disponível o V e o R. Como nós conhecíamos o I, e eu não conhecia ao mesmo tempo V e R, eu acabei não usando ela no gerador. Ela estava disponível, ela não foi conveniente naquele momento. Certo? Ótima colocação, parabéns pela atenção. Olha lá rapidinho só um exemplo, página 60, questão 41. Ele dá um circuito, ó, um pouquinho mais elaborado do que aquele que eu trabalhei com vocês. A questão é, será que a gente vai amarelar com esse circuito? Esse é o detalhe. Eu gostei. Não! Amarelar o quê, pô? 2 ohms, 3 ohms, R. Sabe-se que o gerador de tensão elétrica transfere a maior potência ao circuito. Putz, e na tampa, hein? A maior potência ao circuito. A resistência desse circuito é igual à sua resistência interna. Então, peraí. Sabe-se que o gerador de tensão elétrica transfere a maior potência ligada ao circuito, ligado a ele, quando a resistência desse circuito é igual à sua resistência interna. Faz sentido? Para a potência ser máxima, não tem que ser a metade da corrente de curto? Não tem que ser a metade da força da motriz? Então, além da resistência interna, tem que ter uma resistência igual fora, para dar o dobro da resistência interna. Legal, interessante o que ele falou. No circuito abaixo, o valor de R que acarreta a máxima transferência de potência é... No enunciado ele não está me dizendo que para a potência ser máxima, essa resistência externa tem que ser igual a essa? Tu vê, apesar de ser uma questão de gerador, não vou precisar usar nada da teoria de gerador, só o enunciado me resolveu.
Ou seja, essa mais essa tem que dar igual a essa. Agora cuidado na hora de somar isso, né? Como é que tu somaria isso aqui? Primeiro faz a em paralelo e o resultado fica em... Mas espera aí, isso aqui não tem que dar 4? Se isso aqui já é 2, quanto que tem que dar essas duas? Tem que dar 2? Então eu sei que 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre... E quanto é que tem que dar equivalente? 2, porque 2 mais 2? 4, então é só botar 2 ali, ó. Pronto, então apesar de ser uma questão de gerador, a aula de gerador não serviu muito para isso. Porque o próprio enunciado me lembrou de um detalhe importante. Tira o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 1 sobre 6 é igual a 1 sobre R. R igual a... Claro, né, cara? Pensa comigo. 6 e 3, dá para colocar 2 de 6 do de 3? Fica 3 de 6. 6 por 3, 2. 2 mais 2, 4. Um exemplozinho para vocês. Tu vê, o cara dá uma aula, explica uma porrada de coisa, na hora de fazer questão é só ter bom senso. Certo? Acontece muito isso. Muito bem. Não tem que ter medo. Deixa eu ver na próxima aula. Geradores em série e em paralelo. E só no volume, na verdade, 7 é que vai vir receptor. Já te adianto. Adivinha o que acontece se eu pego 3 pilhas de 1,5 volts e coloco uma na bundinha da outra? Faço uma série. Dá 4,5 volts. E como é que fica as resistências internas? Somadas, porque é uma série, acabou. Essa é a associação de série de geradores. Tu soma a força eletromotriz e soma a resistência interna, finge que é um gerador só. Agora, em paralelo, qual é a característica de uma associação em paralelo? Ou seja, eu só posso associar em paralelo geradores com a mesma força eletromotriz, que é a voltagem do gerador. Se algum dia tu pegar uma pilha nova e precisar colocar em paralelo com uma pilha velha, cara, uma pilha nova está lá com 1,6 volts praticamente, 1,59. A pilha velhinha já perdeu sua energia, está lá com 1,2. Aí tu coloca uma em paralelo com a outra. O que vai acontecer? A pilha nova vai querer recarregar a pilha velha. E mesmo que o aparelho esteja desligado, a pilha nova está sendo desgastada pela pilha velha. Nunca façam isso. Se for uma emergência, eu tenho que trocar de canal. Putz, acabou a pilha, só tenho mais uma. Tu vai tirar a velha, vai botar a nova do lado, vai trocar de canal e vai tirar a pilha. Porque se tu manter a pilha ali, mesmo sem apertar o controle remoto, tu vai desgastar a tua pilha nova. Continuamos na próxima. Muito obrigado pela atenção.